Olá, turmas do sexto e sétimo ano, que bom estar aqui com vocês para mais uma aula de matemática. Então, vem comigo, Andresa Sacramento, porque hoje eu quero continuar desvendando os mistérios da matemática. E hoje eu quero continuar aqui debatendo com vocês um tema volume, tá? O conteúdo volume. Por quê, gente? A gente já trabalhou fazendo aquela associação lá com capacidade, lembram? Com massa, mas eu quero trabalhar especificamente aqui problemas envolvendo volume. Então, se liga, vem comigo para que a gente possa entender um pouco sobre volume e debater um pouco mais sobre cálculo de volume de blocos retangulares, utilizando unidades de medida convencionais mais usuais, e a resolução e elaboração de problemas do cotidiano usando unidades de medidas, tá? Isso aí está na unidade temática grandezas e medidas. Beleza? Então, vamos seguir? Vem comigo pensar um pouco. Então, a caixa d'água da casa do Marcos está com 1/4 de sua capacidade com água. Sabendo que suas medidas são de 1 metro de comprimento, 3 metros de largura e 80 centímetros de altura, quantos litros de água serão necessários para encher totalmente essa caixa? Opa, professor, então a gente precisa lembrar aí o que é volume, a gente precisa trazer um pouco dessa ideia aí de capacidade, porque está falando em litros, né? E ainda vem aí fração, 1/4 da capacidade. Eita, professor, já vi que a gente vai envolver aí muitas outras coisas, mas vamos lá ver o que a gente traz aqui enquanto conhecimento para poder resolver o problema, tá? Vai pensando daí, mas preste atenção à explicação para que a gente possa resolver com tranquilidade. Então, as medidas de volume representam o espaço ocupado por um corpo. A unidade fundamental para medir o volume é denominada metro cúbico. Então, a gente precisa primeiramente saber que volume, né, quando eu estou trabalhando com medida de volume, isso vai representar o espaço ocupado por um corpo, né? Então, eu tenho uma caixa onde eu quero encher de areia, encher de água, e aí eu preciso saber o volume desse espaço da caixa, né? Então, para saber isso, eu preciso calcular a medida de volume. E aí a unidade fundamental para volume é o metro cúbico. Lembra lá que a gente trouxe aquela relação do metro cúbico, que vem lá, né, do metro da medida de comprimento, né? Então, aí essa relação a gente já trouxe de comparação de medida de comprimento para área, né? A gente trouxe também aí, que é o metro quadrado, ou seja, comprimento uma única dimensão, área trabalham 2 dimensões, né? Comprimento e altura, ou comprimento e largura, e volume, trabalhamos com 3 dimensões, né? Comprimento, altura e largura. Beleza? Então, vamos aqui relembrar, né, os múltiplos e submúltiplos do metro cúbico. Então, percebam aqui, ó, m elevado ao cubo, né? Eu chamo de metro cúbico. Então, os submúltiplos, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. E os múltiplos, quilômetro cúbico, hectômetro cúbico e decâmetro cúbico. Tá? Isso é muito importante saber, porque a gente, para essa medida de volume, vai precisar de transformação. Então, eu preciso saber como fazer a transformação. Se eu tiver em metros cúbicos, ou decímetros cúbicos, ou em centímetros, aí eu escolho uma dessas, né, medidas aqui para fazer a transformação e vou realizar. Então, a gente vai entender um pouco sobre isso também. Tá? Então, se liga que vem mais aí para a gente poder compreender. A unidade de medida para volumes é derivada do metro. Lembra lá que eu falei que o metro relaciona uma dimensão que eu acabei de explicar? Então, o metro cúbico, ele vem derivado do metro, sendo equivalente a um cubo sólido com arestas de 1 metro. Então, vejam aqui, ó, 1 metro, né? A aresta por 1 metro por 1 metro. Veja aqui no exemplo que eu tenho aqui, ó, 1 decímetro cúbico, né? Que aqui o cubo está sendo representado por 1 decímetro. Mas a gente aqui pode representar também por 1 metro. O volume de um prisma
é determinado pelo produto da área da base, pela altura, e representa a quantidade de espaço que esse sólido geométrico ocupa. Então, se liga aqui, ó. Área da base, né? A gente tem que lembrar lá de medida de superfície. Então, ó, eu tenho aqui, ó, um cubo em que eu preciso saber a área da base. Lembram lá que para a área eu calculo comprimento vezes a largura ou comprimento vezes a altura, né? Isso aí eu tenho só duas dimensões para o cálculo de área. Então, quando eu estou calculando o volume de um prisma, eu preciso saber a área da base, vamos simplificar assim para ficar um entendimento melhor, a área da base vezes a altura, tá? E aí a área da base, a gente sabe que a gente calcula com comprimento vezes largura, né? Ah, professor, mas às vezes a gente calcula também com comprimento vezes a altura, dependendo da representação da figura. Não tem problema, mas aí a gente tem que lembrar que é a área da base do sólido vezes a altura, tá? Então, as figuras geométricas espaciais possuem 3 dimensões, largura, altura e comprimento, conforme aparece aqui. Então, eu posso usar a fórmula de prisma para o cálculo de volume, que é a área da base vezes a altura, ou utilizar a fórmula padrão de volume, que é altura vezes largura vezes comprimento. Beleza? Deu para entender? Então, vamos seguir. Entendendo isso aí, eu preciso entender também as relações de transformação. Lembra lá que eu trouxe um exemplo? Ó, aqui, um cubo de 1 metro, né? Em que eu tenho, ó, 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro é igual a 1 metro cúbico. Tá? Pode ser também decímetros. E aí a gente tem essa transformação em litros, né, que a gente também pode associar à capacidade. Em algumas situações, é necessário transformar a unidade de medida de volume para uma unidade de medida de capacidade. Lembra que a gente já trouxe isso? Eu só estou trazendo para relembrar, porque a gente precisa, às vezes, que a resposta seja em capacidade, em litros. Tá? Então, aqui, ó. Um recipiente, né, em que as suas dimensões, um cubo de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Opa, professora, se a gente olhar e a figura não está aparentando um cubo, não. Mas aí a característica da figura, ela foi deformada, tá? Mas a ideia aqui é que a gente tem a representação de um cubo. 10 centímetros vezes 10 centímetros vezes 10 centímetros, eu vou ter, né, 1000 centímetros cúbicos. Por que isso? 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, 1000 centímetros cúbicos é igual a 1 litro. Tá? Então, é importante que a gente perceba isso. 1 decímetro cúbico também é igual a 1 litro. Então, é importante que a gente perceba que essa relação do litro é muito importante. E para a gente ver essa relação, principalmente essa aqui do meio, ó, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Vocês vão entender por quê. Então, aqui, ó, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, tá? Isso vai em decorrência das transformações que a gente precisa realizar. Então, se liga aí para que vocês possam entender essa relação bem precisamente. As transformações entre os múltiplos e submúltiplos do metro cúbico são feitas multiplicando-se ou dividindo-se por 1000. Para transformar as unidades de volume, podemos utilizar a tabela abaixo. Então, vejamos. Ó. Eu estou aqui em metros cúbicos. Eu quero fazer uma transformação para decímetros cúbicos. Então, ó, eu vou multiplicar por 1000. Se eu voltar lá, ó, de milímetros cúbicos até quilômetros cúbicos, eu vou sair dividindo. Se eu saio daqui, ó, de quilômetros cúbicos até milímetros cúbicos, eu vou multiplicando. Tá? Então, a gente precisa lembrar desse detalhe também. E aí, muito cuidado na resolução. Porque, às vezes, a gente não precisa só transformar no final. Às vezes, dá todo o problema, ele está lá numa medida só, em centímetros, cada dimensão da figura está em centímetros, por exemplo. E, no final, ele pede que eu faça a transformação para litros. E aí eu preciso dessa transformação. Se eu estou em centímetros, eu preciso transformar para decímetros cúbicos, que eu faço a relação automática com litros. Tá? Então, é importante que a gente entenda isso para não ter essa dificuldade. Então, ó,
Prestando bem atenção a isso aqui, o que é que a gente pode fazer? Às vezes vão vir problemas, que é o nosso, que a gente percebeu lá, que duas medidas estão com uma dessas, né, dimensões aqui e outra diferente. Então, é importante que a gente observe isso para que não haja erros, tá? Então, vamos ver lá o que é que ocorre no nosso problema para que a gente possa solucionar. Ó, a caixa d'água da casa do Marcos está com 1/4 de sua capacidade com água. Então, se é 1/4, a gente precisa pensar em termos de fração. Qual seria o todo? O todo, para ela estar cheia, eu teria que ter a fração 4/4, não é isso? Porque 4 dividido por 4 vai dar 1 inteiro. Então, o inteiro estaria cheio, vamos supor assim, nessa relação de fração, né? Se eu tivesse 4/4 como fração. Mas aí a gente vê que 1/4 é a capacidade. Para eu chegar a 4/4, ou seja, 1 inteiro, eu preciso o quê? Ter 3/4 a mais aí para adicionar, não é isso? 1/4 mais 3/4, que vai dar 4/4, que vai dar igual a 1. E aí eu tenho essa relação do inteiro, tá? Então, perceba que a gente vai precisar dessa fração aqui, que ele quer, ó, quantos litros de água serão necessários para encher totalmente essa caixa? Já tem uma quantidade lá, eu preciso saber do restante. Então, veja que ele dá aqui as medidas, né? As dimensões dessa caixa d'água, 1 metro de comprimento, 3 metros de largura e 80 centímetros de altura. Se liga nisso. Posso resolver? Não. Eu preciso transformar primeiro. Eu poderia resolver aqui, chegar no final lá, e se ele me pedisse em litros, aí sim fazer a transformação, que facilita para mim, né, para eu resolver o problema. Mas aqui nesse caso eu preciso transformar primeiro. E para transformar a medida de comprimento, porque aqui eu só tenho uma única medida, né? Eu não multipliquei ainda as 3 medidas para chegar lá a ter metros cúbicos, né? Lembram disso? Então eu posso já transformar aqui, lembrando aquela relação de comprimento. Se está em centímetros, eu preciso transformar para metros, tá? Com as dimensões da caixa d'água, é possível calcular o seu volume e, com isso, saber quantos litros de água ela comporta. Então, eu preciso saber, primeiro, a dimensão da caixa d'água, né? Quanto comporta de água na caixa d'água, para poder encontrar a resposta do problema, tá? Então, volume é igual a comprimento vezes largura vezes altura, em que comprimento é igual a 1 metro, né? Largura 3 metros, com profundidade aqui, que é a altura, 80 centímetros. Opa, 80 centímetros, olha a transformação. Eu quero o quê? Ó, para metros. Se eu estou aqui em centímetros e vou voltar para metros, ó, vou dividir por 10 e depois por 10, para chegar em metros. Ou seja, vou dividir por 100, porque eu estou passando aí duas casas, né? Vamos supor assim. Sai de centímetros, divido por 10, ou seja, 80 dividido por 10 vai dar 8, aí fica 8 decímetros. 8 dividido por 10, 0,8 metros, tá? Ou automaticamente eu divido por 100, beleza? Deu para entender? 80 dividido por 100, 0,8 metros. E aí eu faço o cálculo. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 0,8, 2,4 metros cúbicos. Opa, professora, e agora? Se a gente quer saber, né, a capacidade, eu preciso saber dessa capacidade em litros, tá? E aí, ó, como 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, 1 metro cúbico vai ser igual a 1.000 decímetros cúbicos, que é igual a 1.000 litros. Tá? Então, vejam aí, ó, eu só vou fazer a transformação de metro cúbico para litros. Beleza? Então, eu preciso dessa relação aqui, ó. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, em que 1 metro cúbico é igual a 1.000 decímetro cúbico, que é igual a 1.000 litros. Tá? E aí, ó, 2,4 metro cúbico, o que é que eu tenho que fazer? Multiplico por 1.000, né? Porque aqui, ó, se é 1 metro cúbico, multiplicando por 1.000, eu vou ter quem? Decímetro cúbico. Então, vou ter, ó, 2,4 vezes 1.000, 2.400 decímetros cúbicos, tá? Igual a 2.400 litros, porque 1 metro cúbico, né, 1.000 decímetros cúbicos, que é igual a 1.000 litros, então eu tenho aqui 2.400 litros.
essa é a capacidade total da caixa d'água, que é de 2.400 litros. Mas o problema diz que 1/4 de sua capacidade já tem lá, né? Eu já tenho água aí relacionada a 1/4 da capacidade. Então, o que é que a gente precisa saber? Quanto vale esse 1/4, né? Dentro da relação aí de capacidade do tanque, da caixa d'água, mais precisamente. Então, 1/4 vezes 2.400 litros, né? Quando eu estou multiplicando uma fração, 1/4 vezes 2.400. Lembra lá que trabalho de fração a gente trouxe que eu multiplico o numerador com o número e divido pelo denominador? Então, aqui, ó, 1 vezes 2.400 e vai dar 2.400. E depois eu divido por 4. 2.400 dividido por 4, 600. Então, veja que eu tenho aí já 600 litros dentro da caixa d'água. E aí eu preciso saber quanto falta para completar a capacidade desse tanque. Se eu tenho 3/4, né, faltando, e aí eu preciso saber o que falta para completar essa caixa d'água. Então, o que é que eu tenho aqui? 3/4 de sua capacidade é a mesma coisa aqui, 3 vezes 600. Tá? E aí, o que é que eu tenho? 1.800. Beleza? Deu para entender? Então, a gente percebe aqui que faltam 3/4 de sua capacidade. Então, a relação que eu vou fazer aqui, se são 3/4 que faltam de sua capacidade, basta eu pegar o 3 do numerador e multiplicar 600. Que aí falta o quê? 1.800. Beleza? Tranquilo? Só isso, e aí a gente encerra o problema. Então, eu preciso ainda de 1.800 litros. Beleza? Então, vamos seguir. Então, a gente chega ao finalzinho da nossa aula, e aí eu espero ter deixado um pouquinho mais desse conhecimento para vocês. Vejam que eu trouxe um problema que a gente trouxe fração, a gente trouxe volume, a gente trouxe capacidade, transformação de uma unidade para outra aí dentro, né, de volume, dentro de medida de comprimento. Então, é importante que a gente entenda essa relação. Então, o volume do prisma é determinado pelo produto da área da base, pela altura, e representa a quantidade de espaço que esse sólido geométrico ocupa. E aí a gente pode representar a forma, tanto por essa representação aqui do volume de um prisma, né? E aí a gente trabalhou aqui o prisma retangular, que é o cubo, né? A gente trouxe a ideia de cubo, né, nos exemplos, e trouxemos aí a ideia da caixa d'água em 3 dimensões diferentes, que aí a gente trouxe na forma de né, se a gente for observar aí, né, de um paralelepípedo, tá? Que são 3 dimensões diferentes, que tem a relação aí com o retângulo. Lembrem disso, dimensões diferentes, tá? Onde a base é um retângulo, né, e a altura tem aí as suas dimensões diferentes. Tá? Então, aí aqui a gente tem volume igual à área da base vezes a altura, que a gente pode relacionar a um prisma, e aqui volume igual a altura vezes largura vezes comprimento. Então, as referências da aula de hoje e o meu agradecimento para você, e eu só espero encontrá-lo na próxima terça-feira. Até lá!